Obrigada, presidente. Eu sei que nós temos mais um orador, mas como o senhor já até anunciou, nós estamos em poucos senadores na casa hoje, os que estão sendo muito demandados. Então, eu estou com pessoas já há 2 horas me aguardando. Eu prometo assistir à última apresentação, quero registrar cumprimento a ele e aos demais que já falaram. O deputado Osmar Terra, também meu parceiro e amigo, mas eu tenho perguntas para todos os senhores, mas eu não vou fazer, prometo. Eu vou ser muito rápida aqui, eu até vou pedir permissão para enviar posteriormente as perguntas diretamente aos senhores, mas eu precisava me manifestar, porque o objetivo desse requerimento, além da gente ver um panorama geral sobre o suicídio e a automutilação, é também a gente avaliar a política pública. E eu gostaria de sugerir um encaminhamento, senador Girão. Nós temos que agradecer muito ao presidente da comissão, o senador Humberto, que foi ministro, tem assim, uma sensibilidade a esse tema muito grande, da gente possivelmente criar um grupo de trabalho interno. Não dá para criar uma subcomissão, porque eu estou disputando a criação de uma outra sobre crianças e adolescentes, mas a gente vai precisar acompanhar. E vou dizer uma coisa, é socorro, é um clamor. A gente vai ter que acompanhar o Ministério da Saúde nas respostas. E entendo, doutor Marcelo, como é difícil lidar com um tema tão sensível e que o horror está posto. Em Brasília, eu estive agora recente com uma rede de hospital de Brasília, a segunda causa de internação nessa rede é a tentativa de suicídio. Nós estamos chegando ao horror no Brasil. A gente já viu ali a indicação dele, que é o número de mortes entre adolescentes, e os dados que ele traz é de 2019, e a gente já tem anúncio que é a segunda causa de morte entre adolescentes. É o suicídio. E nós vamos ter que nos debruçar sobre isso. Nossos meninos estão se matando. E eles são tentantes. Todos os dias a gente lida com esse tema. Enquanto nós estávamos aqui, sai uma servidora da Câmara agora e me chama aqui atrás. É isso que acontece comigo o tempo todo. Dentro desta casa, fora desta casa, na rua, em todos os lugares. Os pais estão gritando por socorro. Não é 1, 2 vezes que eu estou numa audiência pública, o servidor identifica em que plenário eu estou e corre, socorro. Nossos colegas aqui na Câmara e Senado estão pedindo socorro. Os parlamentares falam comigo no privado. Parlamentares com os filhos tentantes, e o senhor sabe disso, nos procuram no corredor, porque além de senador, a gente tem essa luta, esse cuidado com a vida. E aí, doutor Marcelo, deixa eu fazer uma retrospectiva muito rápida. Eu bati na porta de ministros, por governos e por governos, bati. Nós fundamos o movimento Brasil Sem Dor, inclusive um movimento que nasce muito com servidores desta casa. E em 2016 eu encontrei um ministro que me ouviu, o ministro Osmar, de 2017, ele era ministro. Eu bati lá, fui em outros gabinetes, e esse ministro me ouviu e entendeu a necessidade, porque ele já fazia o trabalho. Esse ministro é reeleito deputado. Em 2018 a gente apresenta a lei que institui a política nacional de prevenção ao suicídio e automutilação. E ele volta para casa, no final de 2018, como deputado, apresenta a lei. Em 2019, ele assume de novo como ministro da Cidadania. E aqui dentro dessa casa, a gente faz um trabalho entre Câmara e Senado para que a lei fosse aprovada. Essa lei foi aprovada em 24 horas aqui dentro do Senado em 2019, que instituía a política nacional. E a política está aí, está posta. Vamos começar a colocá-la na prática. E começa a ser um trabalho, tanto que a lei é assinada por 5 ministros, porque o senhor não vai conseguir, doutor Marcelo, sozinho resolver. É um trabalho que tem que ser considerado a transversalidade. Ministério da Segurança Pública tem que estar aqui. Porque, gente, tem gente nas redes sociais incitando nossos meninos a se automutilarem e a se suicidarem.
Tem bandidos nessa história. Tem serial killer nessa história que nunca tocou numa criança, mas está levando crianças à morte. E nós vamos ter que enfrentar isso também trazendo o Ministério de Segurança para esse debate. O Ministério da Educação, a lei prevê que a notificação compulsória não é mais só com o Ministério da Saúde. A educação vai ter que vir, a escola vai ter que vir. Por quê? Se nós não tínhamos a notificação da tentativa de suicídio, também não tínhamos a notificação da automutilação. Se eu não tenho a notificação, eu não faço política pública em cima de achismo. Nós precisamos de dados, de números. Não se faz política pública sem medir. Não se faz política pública sem avaliação. Nós temos que dar respostas efetivas. E aí o Ministério da Educação também tem que estar na notificação compulsória, conforme prevê a lei. E esse grupo de trabalho aqui, senador, eu acho necessário para a gente ajudá-los. E mesmo a gente entendendo que às vezes nos veem como oposição, mas a gente nesse tema não tem posição e oposição. Nós temos que estar juntos. Excelentes sugestões foram apresentadas aqui. Esse grupo de trabalho ajudar na construção dessas excelentes sugestões. E aí, senador, nós estamos construindo um PPA. Nós precisamos estar acompanhando a construção do PPA, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Ministério de Segurança, Ciência e Tecnologia, com a perspectiva do acompanhamento, a prevenção ao suicídio e à automutilação. E a gente está aqui para fazer isso, doutor Marcelo. Nós queremos ajudar. Eu quero só lembrar, doutor Marcelo, que nós temos um decreto que instituiu o Comitê Interministerial de Acompanhamento da Política Pública. O decreto ele é de 2020, o comitê existiu. Nós temos no site do Ministério da Saúde as ações do comitê. Esse decreto não foi revogado, portanto, nós temos um comitê interministerial. Tudo que a gente quer é lhe ajudar no acompanhamento. Eu acho que não precisa criar um novo grupo se tem um decreto que criou um comitê interministerial. Por exemplo, nós ouvimos o CVV, nós aplaudimos o CVV, mas a gente terceiriza às vezes a política pública, porque não temos a nossa central, que está lá prevista na lei, uma central de atendimento governamental, com o apoio da iniciativa privada, com o apoio das instituições, mas isso é um serviço do Estado. Nós vamos ter que estar acompanhando como é que nós vamos estar recebendo os pedidos de socorro. É política de Estado. Então, doutor Marcelo, eu sei que não é fácil o seu trabalho. As famílias estão clamando. Nós falamos aqui de orçamento, na construção da LDO agora. O que está previsto para ele? Não adianta a gente cobrar o Ministério da Saúde sem dinheiro, não tem política pública. Então, nos colocar, doutor Marcelo, à disposição do Ministério da Saúde, dos demais que compõem o Comitê Interministerial, a capacitação do pessoal lá na ponta. Nós já tivemos no governo anterior a capacitação do pessoal do SAMU. A gente chamava o SAMU, chegavam pessoas sem capacitação nenhuma para atender uma ocorrência de automutilação, sem saber falar com o menino ou com a menina, para atender um tentante de suicídio. Então, queremos ajudar. Nós temos no parlamento médicos extraordinários, pessoas sensíveis, pessoas envolvidas com a causa. Nós queremos ajudar. Então, fica a minha sugestão, senador Girão, da gente conversar com o presidente da comissão e da gente ter um grupo de trabalho permanente para acompanhar a execução da política, ajudando o Ministério da Saúde a dar respostas para a sociedade. As famílias estão... Olha só, o número de famílias que estavam acompanhando. Esse dado que o senhor tem é da TV Senado. Eu estava online nas minhas redes sociais. Eu tenho em torno de 6 milhões de pessoas que me acompanham. Vocês precisam ver o que foi a minha live. Tive que encerrar um pouco aqui. O que foi? É um assunto que chama e palpita o coração, porque os pais não sabem mais o que fazer. Parabéns por essa audiência. Deputado Osmar, parabéns, sou incansável. Doutor Marcelo, parabéns pelo que já está sendo feito. Nos colocamos à disposição. Os doutores, doutora tão jovem, tão preparada, os doutores que vieram aqui, que colaboraram tanto com a discussão, o último que vai falar, este assunto precisa nos unir e urge a necessidade de respostas. Muito obrigada, eu preciso sair, vou assistir a última palestra à distância, mas eu me coloco à disposição de todos os senhores. Muitíssimo obrigado.